o Manual do Eu, como compreender os mistérios, os segredos da realidade e atuar em concordância com esse entendimento. Bom, esse vídeo aqui para divulgar aqui o mais novo lançamento de Bob Navarro, que é mestre em alquimia, conscienciologia, há muito mais de uma década, só nessa vida, desde sempre, para ser mais pontual, quem dirá noutras, que a gente não vai entrar nessa questão aqui. Então, o mais novo lançamento aí, ó, Manual do Eu, é um livro excepcional, ele não é muito longo, e ele acumula informações extremamente importantes do eu inferior e o eu superior, e também diversas técnicas que, se colocadas em práticas, funcionam. Obviamente, como tudo na vida, ecoa, tudo tem seu eco, então a gente, ao invés de somente compartilhar, ensinar, explicar técnica, a gente também explica as possíveis consequências, tá? Então eu te convido eu vou deixar o link na descrição aí desse artigo. Nesse artigo você vai ter uma live de pouco mais de 2 horas, 2 horas e meia mais ou menos, onde será apresentado esse livro nos primeiros minutos da live. Então, posteriormente aí, todo domingo eu faço um artigo aí de cortes da semana. Então, existe uma possibilidade de até no final de semana já ter saído o corte específico só da apresentação desse livro. Vai ser um corte de mais ou menos 50 minutos. Alguns vão achar isso meio longo, mas é necessário. Ali você vai ver direitinho tudo que está no livro. Mas também já tem acesso à live aí, entrando nesse link que eu estou compartilhando, nesse endereço, que você já vai poder se aprofundar. Mas falando rapidamente aqui, é tudo que você precisa entender do eu na essência, não é teoria, não é nada, porque muitos poderão olhar e falar, que filosófica a opinião dele. Ali não se trata de opinião, tá? É algo científico travestido de uma forma filosófica, se é que podemos chamar assim. Só que se você, de modo empírico, for analisar desde o micro ao macrocosmo, você vai ver que ali está o fundamento do que chamamos realidade, certo? Até porque não há realidade senão pela nossa observação. Então ali você vai entender tudo certinho, tá? Tudo certinho. E outro ponto de uma certa parte do livro para frente, das 50 e poucas páginas, 60 mais ou menos ali, vai começar a haver diversas técnicas de para diversas utilidades, tá? Você vai ver técnicas para dor de cabeça, muitas técnicas de expansão de consciência, percepção do terceira visão, assim sucessivamente. Então vale lembrar que, por exemplo, ultimamente eu tenho passado por alguns desdobramentos, venho segurando o meu cavalo, com o nosso corpo físico, venho segurando algumas coisas, por exemplo, tenho tido dor de cabeça desde que começou aí esse desdobramento aí com o Rio Grande do Sul. Um pouquinho antes eu comecei a ter uns efeitos no meu corpo, suponho que possa ser também, de certa forma, uma participação de todo esse processo coletivo. É bom que, se você for por aqui, entre na escola estude para você entender como tudo está interconectado, que compartilhamos forma de falar, de uma forma simples de entendimento, de uma mesma consciência na base ali da percepção. Então não existe nada separado, tudo está correlacionado. Então desde que começou esse desdobramento aí, o meu corpo tem empenhando, não só o meu, obviamente, diversas pessoas, né? Mas vem empenhando dores de cabeça, transmutação nos chakras mais básicos ali, né? O base e assim sucessivamente. Então que acaba, por consequência, afetando o seu sistema digestivo e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Ainda assim, o mestre Bob acabou de lançar esse livro, foi ontem, e no entanto ele já compartilhou, ele já ensinou, ele explicou muitas técnicas, algumas ele está aprofundando mais nesse livro, mas de qualquer forma ele já tinha passado muitas técnicas, desde mago iniciante até mago avançado. Então eu, por exemplo, já tinha noção básica, né? Ainda que eu tenha estudado muitas técnicas também antes de chegar na escola. Algumas são parecidas com o que o mestre passa, porque ele mesmo deixa bem claro que muitas também ele acabou na sua infância, né? Que ele conhece o Urandir desde criança mesmo assim. Então muitas coisas ele pegou com o Urandir, adaptou, aperfeiçoou, né? Porque ele fez tudo testando nele mesmo. Então algumas coisas têm semelhança nas que eu já havia aprendido anteriormente. Muitas são extremamente novidade, mas o ponto que eu quero dizer aqui é que, independente, não é que porque você sabe ou conhece uma técnica que você vai estar sempre usando técnica. Não é porque, entende? Coisas pesam. Por isso que eu recomendo que você veja uma live, né? A princípio, quando as pessoas não têm muito discernimento do que elas estão buscando, quer abrir terceira visão, quer ver aura, etc, etc, etc. Mas isso reverbera em diversas consequências. Qualquer hora a gente pode falar um pouco desse assunto. Eu tenho séries para indicar, para dar exemplo de certas coisas acontecendo, né? Em séries que dá mais referência para análise. Então não é um ponto que agora, mas eu quero dizer que tudo tem suas consequências. E nem sempre porque você está segurando um momento escuro, seja de dor, de peso, de tristeza, seja lá o que for, nem sempre você tem que passar por aquilo, tá ligado? Porque muitas vezes você está passando por algo justamente porque Deus confia que você pode passar por aquilo, segurar aquele momento. Pois, como eu falei anteriormente, compartilhamos de uma mesma consciência, por assim dizer, na base ali da cognição, certo? Então cada um está no momento por algum motivo,
e etc, entende? Então algumas vezes você está segurando ali um momento de peso, uma dor de cabeça, algum fator que o outro estaria reclamando, o outro estaria praguejando, o outro deixaria de confiar em Deus, etc. Então, mas você não, você consegue passar por aqui, segurar aquilo sem praguejar, etc. E melhor ainda se você puder, mesmo segurando este momento, ainda fazer alguém sorrir, alguém amar mais a Deus, entendeu? Que suas dores, seus momentos, sua dor de cabeça, seja o que for, não faça você, através de você, alguém gostar menos de Deus, entendeu? Então muitas vezes o que você está segurando é porque Deus confia em ti, que você não vai fazer, não vai praguejar, não vai, entendeu? Que você não depende só de alívio e de bons momentos para enaltecer a Deus ou permitir que outros enalteçam a Deus através do seu testemunho, de sua vivência, de sua presença, etc, entendeu? Então, muitas vezes é isso, que você querer já se aliviar, melhorar sua condição financeira, ou então sua dor de cabeça, ou seja lá o que for, simplesmente para estar bem, entendeu? Isso todo mundo quer, mas é aqueles que podem estar disposto a passar por peso, por dificuldade, sem mudar o que é, entendeu? Sem praguejar, sem ir contra Deus, sem fazer outros amarem menos a Deus, entendeu? Sem falar, por exemplo, né? Se Deus existe mesmo, por que ele tá permitindo isso comigo? Se Deus existe mesmo, por que ele tá permitindo isso e ali, isso e aquilo, entendeu? Então é basicamente isso. Então voltando um pouco aqui, o link desse artigo vai estar aqui na descrição, tá? Outro ponto que eu quero falar é um conhecimento extremamente avançado. Eu já falei isso diversas vezes, em diversos momentos. Eu estudo ocultismo, essas paradas desde muito tempo atrás, coach, negócio de desenvolvimento pessoal, etc. Então eu falo com convicção que essas pessoas sempre colocam valor, que não estou desvalorizando nada de ninguém. Eu estou dizendo que eles colocam valores que o preço desse livro aqui, ó, se fosse fazer uma comparação binária nesse sentido, esse livro aqui seria um preço incalculável, entendeu? No sentido valor direto, preço, entendeu? Uma coisa é valor, outra é preço. Então o valor desse livro aqui tem que ser simbólico, não dá pra você pôr um valor, um preço, entendeu? O valor dele é imensurável, tá? O conhecimento desse livro aqui é eterno. É tudo que todos os grandes sábios, grandes mestres procuraram, você encontra nesse livro, certo? Então, isso é o valor do livro, é imensurável. Agora o preço, para você botar um preço nele, se você comparar com outros cursos, com o conteúdo de outros cursos, ele deveria valer muito mais, tá? Então, deixa eu ver aqui agora, mas eu acho que ele tá no valor de lançamento, que era R$ 166,60 a princípio, né? Tá em PDF. Mas o Mestre Bob já falou de aumentar, e no meu caso eu super concordo, no sentido de... Eu entendo o que ele fala ali, que ele não quer... enfim, acompanha aí a live, vocês vão se aprofundar aprofundar mais e melhor no assunto aqui, em todos esses detalhes, essas particularidades. Mas o ponto que eu quero dizer é por conhecer esses cursos, saber dos valores que cobram, né, R$ 1.000, R$ 2.000 em coisas que oferecem, na prática, no resultado final, para quem entendeu o conteúdo, oferece muito menos do que é oferecido nesse livro, e o preço é muito alto, tá compreendendo? Então, o ponto é esse. Adquira o quanto antes, valorize as coisas que têm valor de fato, sabe? O mundo é distorcido, tá? Eu tenho um exemplo, sei lá, não vou me estender muito não, mas por enquanto é isso que eu tenho a dizer sobre essa obra. É uma obra magnífica, como as demais que o Mestre Bob faz, e o valor é imensurável, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro aqui no posicionamento, e é isso. Fiquem com Deus, Deus pra nós. O Manual do Eu, Tao Te Ching e a Ciência. Bom, galera, fiz um vídeo ontem falando um pouco da minha percepção sobre a mais nova obra de Bob Navarro, que é o Manual do Eu. E então esse vídeo vai ser tipo uma continuação, que eu vou fazer algumas comparações aqui para passar mais um pouco aí da minha percepção sobre a obra. Então, a galera que acompanha nosso conteúdo aqui já está familiarizado com conhecimentos holísticos, metafísicos e assim por diante. Por conta disso, então, obviamente, já vou falar do Tao Te Ching, já deve ter lido o Tao Te Ching. Então, o Tao Te Ching é uma obra oriental que tem o seu conteúdo descrito com textos, né, poemas, poesias, etc. Mini texto, contido em si conhecimentos espirituais, metafísicos, né, conhecimentos respeitados por todos, né, de uma forma simples de falar. Só que o Tao Te Ching ele é um livro milenar, e há poucos anos atrás ele foi interpretado no âmbito científico por exemplo, pelo cientista, que ele é cientista de verdade, ele tem doutor em física, ele é doutor em física, o Fidel Capra. Fidel Capra pegou e escreveu o livro O Tao da Física, mostrando que todo conceito ali passado por detrás do Tao pode ser aplicado na física, ele é físico teórico e etc. Então ele correlacionou, e não só esse físico, como diversos outros no mundo, Amit Goswami e muitos outros, começaram a perceber que tudo aquilo que muitas religiões ou tipos de espiritualidade já vislumbrava ou
apontava ou falava mesmo sobre a realidade, muitas daquelas coisas, a física, a ciência estava conseguindo corroborar, entendeu? Estava se comprovando científico. Então, o tal da física, por exemplo, é como se fosse uma releitura de todo aquele conceito passado por detrás do tal, só que no âmbito científico. Por que eu estou falando isso? É a mesma questão da obra, da mais nova obra, como qualquer outra do PS Bob, mas essa em específico, que é o Manual do Eu. Ali você vai ver tudo em forma de mini textos, né? Poéticos, por assim dizer, filosóficos, só que contido ali dentro um conhecimento muito avançado. Foi por isso que no vídeo de ontem eu falei que se você fizer uma pesquisa empírica do micro ao macrocosmo, você vai perceber que tudo aquilo que foi posicionado ali também existe na realidade, né? No eco, no movimento, na simetria que proporciona toda a realidade acontecer. Óbvio que se você for novo aqui, acabou de chegar, não está acostumado com nossos assuntos, você vai ficar boiando, entendeu? Você não vai ter referência para compreender a profundidade do que eu tô dizendo aqui, entendeu? Então eu te convido a estudar com a gente nesse endereço aqui abaixo, cristolucio.com.br, e você vai conseguir entender melhor, né, o que eu tô falando de forma simples aqui. Então, o Manual do Eu é um livro muito profundo, e tudo que ali está descrito não se trata de questão filosófica ou opinião, sabe? Se trata realmente de como funciona o sistema cognitivo, a realidade em si, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque assim como um físico, um cientista resolveu fazer uma releitura de todo aquele conceito através da física, isso também caberia nesse livro, como nas outras obras que o Mestre Bob escreveu, o livro Lúcifer, onde a verdade é a lei, e assim sucessivamente. Alguns talvez não, né, porque acaba entrando no âmbito mais consciencial mesmo, mas todos os outros que têm relação com a realidade em si, por exemplo, o Manual do Eu, o Eu Superior e o Inferior, diz respeito a toda a realidade. Inclusive é o ponto que muita gente tem dificuldade de entender. Essa questão do que todo mundo que estudou um pouco de quântica e mecânica quântica repete, que somos criadores da realidade, no entanto não consegue compreender isso na sua profundidade, entendeu? A ponto de compreender que não há planetas, dimensões, etc, senão pela nossa observação. Vocês falam, como a gente não sabe disso? A gente até fala, beleza, vocês falam isso, mas logo em seguida vocês falam que o planeta Terra surgiu em tal momento, depois do Big Bang, aí vocês binarizam. E não adianta eu querer explicar isso aqui agora, porque se muitos conteúdos não fazerem vocês entender o que eu tô falando aqui, sabe, não vai ser nesse vídeo que eu vou convencer. Então o que eu posso dizer é que eu percebo isso e tenho que ficar atento a isso para poder perder essa trava. Então daria, né, o livro Lúcifer, esse mais novo livro também, para pegar e descrever tudo aquilo ali de forma científica. E digo mais, a partir do entendimento do que é explicado nessa obra, na obra Lúcifer, dá saltos estratosféricos no que diz respeito à parte científica, tecnológica e etc. Foi assim mesmo que Atlântida e esses reinos, sabe, das mitologias, esses reinos super evoluídos, super avançados, com portais e etc, sabe? Tudo vem desse entendimento do conhecimento que é passado nesses livros do Mestre Bob, entendido aquilo ali e aplicado na realidade, seja em que aspecto for, psicológico, matemático, entendeu? Tudo, cabe em tudo. Então, obviamente, vai caber na ciência, na tecnologia, no entendimento, porque tudo que está explicado ali é nós como ser, entendeu? E nós como ser também é a nossa realidade, porque é tudo cognição, é um processo que é lido pelos nossos sensores internos. Então, você entendendo isso, você entende tudo, você começa a entender a estrutura atômica, e você entendendo a estrutura atômica e sabendo manipular os códigos, por assim dizer, né? O circuito, você remodula qualquer coisa. Esse é os poderes do ser esdévico que trafegam acima do espaço e do tempo. Não tem essa limitação espaço-temporal. Por isso que se tornam endereços vibracionais e você pode se locomover, por assim dizer, no espaço-tempo e não mais linearmente numa linha temporal. Entendeu? Aí muda muita coisa. Então espero que tenha ficado dado o recado aí. Esse é só mais um vídeo aí falando um pouco aí da minha percepção sobre o livro. E é isso, tá? Aquela coisa que eu afirmo há muito tempo, às vezes conhecimentos muito profundos se camuflam em coisas, entre aspas e muitas aspas aí, simples. Como eu gosto de dar o exemplo, tipo a jornada do herói. Eu nasci numa família católica, então obviamente cristã, então já sempre soube sobre a cruz, etc. Aí você começa a se achar sabendo muito, conhecendo mais coisas, vai distanciando desse conhecimento porque é para pessoas ignorantes. Aí você faz todo um trajeto, você passa pelo ceticismo, questionar, querer entender, vai para a ciência, esbarra ali no ateísmo, depois percebe que não faz sentido também, começa a mergulhar em ocultismo, não importa muito a ordem, mas você vai traçando os caminhos até para lá no ápice do entendimento você voltar naquele de onde você saiu, lá na cruz. Entendeu? Então fique atento em relação a isso também. Existem conhecimentos muito profundos que você pode às vezes ignorar porque você já ouviu o avô falar e tal, sem saber que eles apenas repetem coisas que eles foram ouvindo no boca a boca, foi passando de geração em geração. Então eles a repetem, mas não sabem o porquê daquilo, compreende? Da mesma forma que eles fazem uma receita de um bolo, sem saber certamente quais os elementos da tabela periódica que compõem cada item usado para fazer aquele bolo, compreende isso? Enquanto o físico, né, o químico, saberia sobre essas particularidades,
compreender isso, é mais ou menos por aí. Então, espero que tenha ficado claro, é uma excelente obra. Veja o vídeo de ontem aí, que esse aqui é a continuação. Mas é isso, fiquem com Deus, luz para nós. Para quem ainda não entendeu o que são os deuses e as religiões, se você tivesse nascido 6.000 anos atrás na Babilônia, você adoraria Marduk. 5.000 anos atrás na Índia, você adoraria Krishna. 4.000 anos atrás no Egito, você adoraria Ra. 3.000 anos atrás na Grécia, você adoraria Zeus. Se você não lesse outros livros além da Bíblia, aliás, se você lesse outros livros além da Bíblia, eu não teria que te explicar isso. Bom, esse é um texto, uma imagem que circula bastante na internet. E não é de hoje, de muitos anos atrás. E acontece que a galera não entende a seguinte questão. Ainda termina falando, se você lesse outros livros além da Bíblia, eu não teria que explicar isso. Agora, se você lesse a Bíblia toda e estudasse seus conteúdos de forma séria, eu não precisaria explicar também o que eu vou explicar aqui agora. É fato sim que se você nascer 6.000 anos atrás você adoraria Marduk, 5.000 anos na Índia Krishna, 4.000 anos no Egito Ra, 3.000 anos na Grécia Zeus. Acontece que a Bíblia é um livro que ela abrange todos esses aspectos. A Bíblia, o conteúdo dela é de 6.000 anos, ou seja, é da Suméria, que é o nosso contexto linear até aqui, né, da Suméria até os tempos de hoje, que está beirando aí por volta de 6.000 anos. Tanto é que a religião judaica, por exemplo, israelita, eles não recontam o tempo porque eles não aceitaram o Messias, Cristo. Então eles não reiniciaram o seu calendário. Por quê? Nós, os gentios, que é outro assunto, eu te convido a entrar nesse link aqui abaixo, nesse endereço, cristolucer.com.br, e estudar com a gente para você entender um aspecto muito maior como a Bíblia é o livro mais metafísico, mais avançado de quântica que existe. E não vem pensar você que a gente está falando besteira, porque a vovozinha já falava que a Bíblia é importante. Para eu chegar nessa conclusão, eu estudei por muitas coisas, tá? Inclusive ocultismo e etc. Fiz um artigo recente aí, eu convido você também a acessar nesse endereço aqui abaixo. O artigo se chama O que eu tenho a declarar sobre essa atual treta no inferno. Ali vocês vão ver um pouco ali da minha trajetória, já que vocês gostam tanto disso. Mas voltando para o raciocínio, a Bíblia abrange todos esses aspectos, todo esse contexto, tá? Por quê? Porque ela conta a história desse povo, a princípio, né? Desse povo que não recontaram o tempo, e eles estão em 5.770... Nem sei se é 700, eu acho que já está em 5.800 e pouco. O fato é que eles não reiniciaram o calendário, ou seja, comprova e fortalece mais do que eu estou falando aqui agora. Que a gente está uns 6.000 anos contando nessa leitura linear, desde a Suméria. Então tudo que aconteceu da Suméria para cá está registrado na Bíblia, só que naquele contexto, olhando o aspecto dela. Só que você consegue entender todos esses reinos ao redor. Ou seja, a Bíblia abrange todas essas histórias. Acontece que a Bíblia conta a história de um povo linear, que foi posicionada, aqui é um papo metafísico avançado, tá? Você, se não tiver os pacotes necessários, não vai conseguir ter referência para entender de forma profunda o que eu estou explicando, por isso eu te convido a estudar com a gente aqui nesse site que está o endereço abaixo aqui. Então a Bíblia conta a princípio a história de um povo linear, né, que foi posicionado para ser assim, para seguir certas leis, e tudo que fosse fora dessas leis, ou seja, esses reis ao redor que cita aí aqui, ó, né, nesse texto aí que você está vendo, esse povo, eles não poderiam fazer nada que não estivesse contido nessas leis. E existe um propósito muito bem posicionado sobre isso. É a falta de estudo ou de informações que a gente disponibiliza nesse site aqui, que faz as pessoas não entenderem isso. Então esse povo, eles foram posicionados, eles tinham que rejeitar tudo isso ao redor, né, todas essas que chamam crenças pagãs, para que uma missão, um propósito fosse cumprido. Propósito esse que está aí até hoje. Só que aí depois de um tempo veio o Messias e recontou essa contagem, entendeu? Por isso que a gente está em 2024 depois de Cristo. Então esse povo não aceitou, e isso já estava previsto na própria Bíblia, e explicado os porquê na própria Bíblia. Até os seus próprios profetas já deixaram isso registrado. A gente posso dar um exemplo do Isaías, 700 anos antes ele já deixou isso escrito, e mesmo assim eles não perceberam e solidificaram, concretizaram aquela profecia, né, que falava de tudo, da crucificação e etc. Então ele recontou, e desde isso ele meio que dizimou esses deuses, essas religiões pagãs, de forma de falar, eu sei que ainda existe crenças assim, as pessoas acreditam, mas de forma geral o cristianismo abocanhou o mundo, a realidade. Qualquer um pode ver isso claramente, até o calendário recontou em nome dele. Então é um absurdo, alguns que ousam ou têm a ignorância de falar que Jesus nem existiu, sendo que está
isso está registrado até nos registros desses mesmos povos que não o aceitaram, o Talmud. Ali esteja registrado amplamente a passagem de Jesus, a estadia de Jesus na Terra. E se vocês forem analisar com mais profundidade, existe muito mais provas de que Jesus existiu do que qualquer outro filósofo que é aceito aí na academia, certo? Então é outro tema aí também que a gente estuda há muito tempo, temos conteúdo nessa escola aqui, amplamente explicando por diversos argumentos que existiu, que é uma coisa absurda ter que provar isso aí, porque isso aí é óbvio, entendeu? Você tem que fazer um esforço enorme para dizer que Jesus não existiu. E já que as as pessoas têm uma lentidão para assimilar as coisas, uma coisa é você falar que não acredita em sua divindade. Beleza, é até compreensível diante de certos aspectos. Agora, falar que ele não existiu, entendeu? Ou é um esforço muito grande, eu acho que existem pessoas que entendem isso e de forma mal intencionada posiciona assim para o coletivo, e o coletivo como é abstrato e lerdo, acredita e sai propagando, mas o fato é que qualquer pessoa com bom senso sabe sim que ele existiu, acreditar que ele era divino ou não já é outra história, mas falar que ele não existiu é um absurdo. Tem até ateu aí, tem vídeo de ateu, se não me engano, o Pondé lá já falou que ele também acha absurdo essa questão de falar que Jesus não existiu, é óbvio, e o cara é ateu. Então, não é que se você lesse outros livros além da Bíblia eu não teria que explicar isso. Na verdade, você que afirma isso, que deveria ler melhor a Bíblia e entender que ela abrange todos esses aspectos, naquela visão, daquele ponto específico, certo? Então Jesus ele veio e abocanhou, o cristianismo abocanhou o mundo. A gente tem sim essas crenças paralelas, mas vocês podem ver que o mundo gira em torno dessas religiões abraâmicas, do Antigo e Novo Testamento, aqueles que aceitaram Cristo e aqueles que não aceitaram, e o resto gira em torno disso, certo? Aqui eu não estou anulando, a gente é da escola de Lúcifer, então vem viajar na maionese, basta estudar nosso conteúdo e se aprofundar mais nessa questão. Então, eu deixo bem claro que já estudei, por exemplo, Marduk. Eu sei muito bem de onde vem esse entendimento hoje em dia sobre Marduk. É só você ler as tábuas da Suméria, que foi encontrado lá no Iraque, né, com escritas cuneiformes. Poucos aí no mundo conseguem traduzir essa escrita. Eu posso dar alguns exemplos do Zacarias Sitchin, o Eric Voldoneikin e outros mais. Aí, através dessas escritas, inclusive, tem o livro de Perdido de Enki, que é o segundo livro da obra de Zacarias Sitchin, por exemplo. Aí, nesse livro, para quem não sabe, Enki é um reflexo luceriano, tá ligado? Se você for pegar assim, lá no âmbito da questão, você poderia dizer que é uma reencarnação do próprio Messias, Jesus, muitos anos atrás. Eu sei que isso é chocante para alguns, mas é verdade. Então, nesse livro de Perdido de Enki, você tem um contexto histórico bem profundo relacionado à questão do Marduk, por exemplo. Eu sei que o Krishna na Índia, por exemplo, é por conta da crença ali indiana. Inclusive, eu já li o livro para quem gosta de prova aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, Bhagavad Gita. Que tá difícil mostrar, o maior Bhagavad Gita. Eu sei que Krishna vem desse livro aqui, então eu conheço essas teorias, eu sei como é que funciona essas crenças, então não vem achar que quem tá falando aqui não sabe o que tá falando. Sei também que no Egito cultuavam Ra, e sei isso porque sei tudo, entende? Então não vem meter esse louco aí não, a querer menosprezar e diminuir a Bíblia. Eu já fiz isso muito também, agora o meu papel aqui é reverter tudo que eu fiz no passado. Tem galera aí que fica apontando versículo, coisas para querer descredibilizar a Bíblia, eu já fiz isso também, e de uma forma muito bem feita, até melhor que muitos fazem aí. Só que agora eu me vejo como é que eu posso dizer? Como parte de minha responsabilidade reverter tudo que eu já posicionei no passado, entende? Que uma dessas coisas foi atacar a Bíblia, atacar o Deus da Bíblia, com pouco entendimento que eu tinha na época, como é o caso de muitos desses que fazem esse tipo de postagem, entendeu? Então, se você tem um pouco de bom senso e quer entender melhor isso, mais uma vez, entre nesse endereço que está aqui, ó, abaixo, cristolucer.com.br, e estuda amplamente com a gente e veja com seus próprios olhos e discernimento o que eu estou afirmando aqui de uma forma rápida e clara. É isso, luz para nós.